Certo, feliz quinta-feira a todos. Parece que as pessoas negras ainda não estão se comportando da maneira que o Partido Democrata gostaria. Quero dizer, veja, eles trouxeram o Usher, Lil Jon, Eminem, o Obama negro. O Obama negro estava fazendo rap. E ainda assim, parece que as pessoas não estão votando na Kamala. Nós não estamos empolgados com a Kamala. Então agora eles estão trazendo os pesos pesados na forma da Beyoncé. Sim, eles acabaram de anunciar que ela fará uma aparição em nome da Kamala em Houston. Mas antes disso, quero falar sobre os irmãos Menendez, porque estou vendo o mesmo sistema de propaganda repetidas vezes, que se tornou tão eficaz no passado. Você ganha um especial na Netflix, um especial na Peacock, e de repente as pessoas ficam emocionadas. E eu só fico me perguntando se isso está começando a nos obscurecer, começando a obscurecer nossa clareza moral. Não se preocupem, pessoal, nós vamos abordar isso. Kamala ainda estamos investigando a Kamala, ainda estamos investigando Kamala. E eu ainda tenho uma atualização para vocês, além de uma entrevista explosiva que marquei para a próxima semana. Vou contar tudo para vocês. É isso que temos vindo aí no Candace. Vocês sabem, muitas pessoas no Instagram estão me pedindo para comentar sobre os irmãos Menendez. Todo mundo está meio obcecado com esse caso e o que está acontecendo e meio que dizendo, tipo, você já olhou isso? Isso é mais... Está ligado ao caso do Diddy. Sim, agora eu já olhei isso. E posso dizer pra vocês, desde o começo, pra mim, quando vejo isso, o promotor do distrito de LA, o condado George Gascon está opinando sobre algo e dizendo que alguém deveria ser solto. E eu também vejo que a Kim Kardashian está apoiando alguma coisa porque ela tem um histórico considerável de procurar casos em que as pessoas são claramente culpadas. E depois tenta apresentar ao público que eles deveriam sentir pena dessas pessoas por certos motivos. Instintivamente, eu só sabia que talvez não devesse embarcar nisso imediatamente, porque sei que propaganda e celebridades são um vício e tanto. Então hoje o que eu quero fazer é falar sobre algo muito importante. E aliás, pessoal, está tudo relacionado, certo? O motivo pelo qual estou falando sobre isso é porque, se vocês têm acompanhado essa série, podem ver que sou realmente fascinada pelo poder da propaganda. Fiquei especialmente interessada quando aprendi mais sobre Sigmund Freud, algo que me causou muitos problemas este ano. E continua me causando problemas. Já fui chamada de todos os nomes imagináveis porque fiquei chocada quando li esse livro sobre o qual já falei várias vezes para vocês. Por favor, coloquem ele na sua lista. Ele se chama O Ataque a Trump e me revelou que uma pessoa que estava no controle dos arquivos de Freud, o diretor dos arquivos de Freud, que acabou perdendo o emprego apenas por tentar soar o alarme e avisar ao público: "Ei, Sigmund Freud, aquele cara que temos celebrado nos livros didáticos." E esse diretor, era formado em Harvard, ele adorava Sigmund Freud, acreditava na psicanálise e acreditava na psicologia. Sim, então ele percebeu que Sigmund Freud havia criado o movimento psicanalítico para encobrir pedófilos, o que faz sentido porque tudo o que ele fez era basicamente para desenvolver essas teorias sobre crianças e sexo. Se você realmente olhar para a obra dele, ele tem uma certa obsessão por crianças e sexo, também conhecido como gaslighting. Crianças que vinham até ele e diziam que tinham sido abusadas pelos pais, ele as acusava de terem se sentido atraídas pelos próprios pais. Não, você não foi abusado pelos seus pais, você é que sentia atração por eles. Então, ao aprender mais sobre Sigmund Freud, percebi sua relação com o culto dos franquistas. Isso me colocou em apuros com a mídia. Não me sinto bem. Sinto como se talvez esse culto ainda estivesse no poder. Mas sim, existiu um movimento bastante marginal, mas muito poderoso, de franquistas que acreditavam no incesto e na pedofilia como um sacramento de sua religião. É literalmente um culto. Você pode pesquisar sobre isso. Você não só pode pesquisar sobre isso como deve. Pesquise sobre isso. É muito importante aprender sobre isso porque pessoas poderosas faziam parte desse culto, famílias poderosas faziam parte desse culto. E quando comecei a falar sobre isso, como eu disse, estava sendo atacado de todos os lados, mas foi muito engraçado. Quero mostrar este tweet para vocês. O grupo de defesa de Israel, ou seja lá o que forem, estava tentando fazer uma thread inteira sobre o meu suposto antissemitismo. Porque como ouso tocar em um dos intocáveis, que é Sigmund Freud, e este é um tweet real deles enquanto tentam desmentir tudo o que eu disse, o movimento de defesa de Israel. Ela também afirma que Freud fazia parte de uma cabala secreta de franquistas e que a psicanálise era baseada no misticismo judaico. Ambas as afirmações são falsas. Bem, não totalmente. Surpreendentemente, minha pesquisa descobriu que vários membros do círculo íntimo de Freud eram descendentes de franquistas.
Embora não haja uma ligação direta com o próprio Freud, ele era próximo desses descendentes de franquistas. Esse é um aspecto da teoria dela que, incrivelmente, é verdadeiro. Assim, todos os meus amigos estão de acordo com a pedofilia como sacramento, mas não o Sigmund Freud. Ele só está interessado na teoria das crianças e do sexo. Agora, por que estou te contando isso? Porque, bem, ele é considerado o pai da psicologia moderna e sua família manteve esse poder. Depois veio o pai da propaganda moderna, que foi Edward Bernays, outra pessoa sobre quem você deveria aprender. Muito assustador a maneira como ele percebeu que era possível modificar o comportamento humano através do poder da grande mídia. A mídia poderia ser usada como uma ferramenta para mudar a maneira como as pessoas se vestem. Ele fez isso para mudar a forma como as pessoas comem, para mudar a forma como as pessoas agem. Você pode usar propaganda para fazer as mulheres usarem saias. Você pode usar propaganda para fazer os americanos comerem ovos com bacon. Ele literalmente fez isso. Ele é acreditado por mudar o tipo de café da manhã que comíamos na América. E a resposta foi sim. Bem, a maioria das pessoas não sabe disso. Muitas vezes você encontra pessoas que assistem a um documentário da Netflix e dizem: você precisa assistir a esse documentário da Netflix. Você precisa assistir a isso? E eu fico pensando, gente, é a mesma família, sabe? Quem criou a Netflix? Quem é o fundador da Netflix? Você sabe a resposta para isso? Ok, então Edward Bernays foi o pai da propaganda moderna e ele era sobrinho de Sigmund Freud. E adivinha quem era o sobrinho dele? Mark Randolph. Sim, Mark Randolph é o cofundador da Netflix e seu tio-avô é Sigmund Freud e seu tio-avô é Edward Bernays. É muito importante que você saiba disso. Aprender esses fatos transformou completamente meu relacionamento com a mídia, transformou completamente a maneira como vejo esses documentários. E então eu meio que voltei e examinei os casos como se eu tivesse 100% de certeza de que estava crescendo neles. Michael Jackson é um pedófilo. E então eu percebi por que eu pensava isso. Bem, você assistiu a esse documentário da Netflix? E você assistiu a esse documentário Leaving Neverland e todas essas coisas? E então, quando eu realmente fui olhar os detalhes do caso, fiquei chocado e alarmado. E agora, bem, ele obviamente foi considerado inocente no final, mas ficou muito claro que esse era um homem que estava lutando contra executivos muito poderosos. E então, eles usaram sua mídia propagandista para tentar virar o mundo inteiro contra ele. E no fim das contas, eu acredito que isso levou à sua morte. Não há dúvida na minha mente de que Michael Jackson era inocente e foi uma vítima da mídia. E então, quando vejo esses casos acontecendo e vejo a forma como não importa quem seja, quero dizer, você pode pegar a Casey Anthony. Acho que até recentemente Jeffrey Dahmer. As pessoas estavam começando a sentir pena do Jeffrey Dahmer. E diziam, Candace, você viu os documentários da Netflix sobre a infância dele? E eu fico pensando, quantas vezes vamos continuar fazendo isso? E não são só histórias da vida real. Até mesmo em desenhos animados e filmes infantis, você vê que estamos começando a sentir pena dos vilões, certo? É como se fosse, você não quer ouvir a história da maldade? Esta é a verdadeira história da Branca de Neve e por que você deveria sentir pena dela. O que é perverso? Ah, estamos trazendo o vilão de volta. Na verdade, já a Bruxa Verde, espere até ouvir a história dela. E aí você vai ver que, na verdade, ela é a verdadeira vítima da história. E a Glenda, a bruxa boa, não confie nela. Estamos sendo condicionados psicologicamente. E eu só queria apontar isso. Estamos sendo condicionados psicologicamente por pessoas que eu acredito serem más para aceitar o mal se elas conseguirem criar uma narrativa na qual acreditamos. Se eles conseguirem fazer alguém aparecer e falar alguma coisa que no caso do Michael Jackson eles conseguiram encontrar pessoas que tinham dívidas e pessoas que estavam procurando uma oportunidade e você simplesmente não sabe por quais caminhos obscuros elas estão procurando só para participar do documentário. Então, quando as histórias deles desmoronaram depois, ninguém se importou porque já tinham assistido ao documentário. E isso faz parte desse condicionamento psicológico de acreditar que quando você assiste algo, aquilo deve ser real se você sente emoções. Precisamos ter cuidado. Então, para aqueles que não estão familiarizados, porque eu sei que tenho muitas pessoas que assistem ao programa em todo o mundo, com o caso dos irmãos Menendez. Vou contar um pouco sobre isso agora. Então, os irmãos Menendez são José Lyle Menendez, que é mais conhecido como Lyle Menendez, e Eric Menendez. E eles são filhos de um executivo musical da RCA. O nome dele era José Menendez e sua esposa, Kitty Menendez. Ela era uma professora aposentada. Eles, obviamente, acabaram ficando com muito dinheiro. Basicamente, ele começou primeiro como executivo da Hertz. Eles cresceram em Nova Jersey. Depois, ele se tornou um executivo musical da RCA Records e eles se mudaram para Calabasas, uma área de classe alta.
Então, em 1987, Lyle frequentou a Universidade de Princeton, onde acabou sendo colocado em regime de recuperação acadêmica por notas baixas. E ele acabou sendo suspenso por plágio. Havia outros problemas com ele no dormitório. Ele jogou fora todos os pertences do colega de quarto porque disse que não queria dividir o quarto. Ele deixava as pias transbordando, causando danos, e pintou o quarto dele, violando as regras da universidade. Então, ele era basicamente um garoto problemático que acabou indo para Princeton. E, eventualmente, eles disseram, sabe de uma coisa? Você tem que sair daqui. De volta a Calabasas, seu irmão Eric escreveu um roteiro amador com um colega de classe chamado Friends. E era a história de um jovem rico que matou os pais em um assassinato perfeito porque queria o dinheiro da herança. Então, ele escreveu essa história, certo? Agora vamos ao que aconteceu em 18 de agosto de 1989. Eric e seu irmão compraram 2 espingardas. E então, 2 dias depois, em 20 de agosto, às 22h30, eles invadiram a mansão dos pais em Beverly Hills. Agora, para deixar claro, a razão pela qual eles invadiram sua mansão em Beverly Hills e não em Calabasas é porque eles tiveram que se mudar. Porque no ano anterior, os irmãos fizeram uma onda de assaltos no bairro de Calabasas e roubaram, milhares dos vizinhos, o que incluía joias. E então o pai teve que se levantar e levá-los para Beverly Hills. Ok, então você tem problemas em Princeton. Você tem problemas com a lei no bairro de Calabasas? E então, quando eles já moravam na mansão de Beverly Hills, eles compraram essas 2 espingardas. E às 22h30, eles invadiram a mansão e atiraram nos pais com essas espingardas enquanto eles jantavam na sala, assistindo televisão. José, o pai, foi baleado 6 vezes, incluindo um tiro fatal na parte de trás da cabeça. Kitty, a mãe, foi baleada 10 vezes ao todo antes de receber o tiro fatal no rosto. Ela estava no chão, tentando rastejar para longe. Ela poderia ter sobrevivido, mas então Lyle correu até o carro, onde Eric lhe entregou mais munição para recarregar antes de disparar o tiro fatal em sua bochecha. Depois, eles contaram a um terapeuta que mataram o pai porque o odiavam e que mataram a mãe. Por misericórdia. Como eles disseram, foi apenas uma morte por compaixão. E claro, eles tinham ficado sem cartuchos e então voltaram ao carro antes de atingi-la novamente. Agora, algumas coisas que são importantes de saber. Novamente, estes são os fatos. Eu sei que as pessoas ficam todas exaltadas porque, como eu disse, quando a Peacock e a Netflix criam uma série, de repente as pessoas ficam emocionadas demais para ouvir. Mas estes são os fatos do caso. Esses jovens eram filhos de famílias ricas, tinham obviamente muitos recursos. Como eu disse, os roubos não foram insignificantes. Eles levaram muito dinheiro. E então, após o julgamento, o que aconteceu em 1989 foi... na verdade, eu deveria primeiro contar o que aconteceu. Deixe-me voltar um pouco e contar o que aconteceu imediatamente depois que eles atiraram nos pais. Eles presumiram que a polícia iria ouvi-los. A polícia não os ouviu. Então, eles conseguiram trocar de roupa, se livrar das espingardas, encontrar um lugar para enterrá-las. E então, eles foram tentar comprar ingressos para o Batman para criar um álibi. Eles saíram naquela noite, voltaram esperando que a polícia estivesse cercando a casa deles. A polícia não estava cercando a casa deles. Então, eles mesmos optaram por ligar para o 911 e inserir um álibi, dizendo que tinham saído, voltado para casa e encontrado os pais mortos. E quando ligaram para a operadora, você sabe, Eric gritava ao fundo, tomado por tanta dor. Foi algo totalmente... uma cena brutal. Os policiais e a equipe forense que trabalharam naquela cena descreveram como uma das mais brutais que já haviam encontrado, destacando o sangue e a massa encefálica espalhados por todo o cômodo. E houve até um detetive que afirmou, abre aspas, já vi muitos homicídios, mas nada tão brutal assim. Havia sangue, havia pedaços de carne, havia crânios. Seria difícil descrever aquilo. E disseram que o pai nem sequer parecia um ser humano que pudesse ser reconhecido de tão ruim que estava. Mas, de qualquer forma, obviamente, quando chegaram à cena, acreditaram nos meninos porque eles eram jovens. E um dos irmãos chegou a sugerir que o motivo do assassinato poderia ter algo a ver com a máfia. Sabe, o pai dele está envolvido com um executivo da indústria fonográfica. Talvez seja isso que está acontecendo. E então a polícia nem sequer os examinou para detectar resíduos. Eles realmente acreditaram que esses garotos tinham chegado em casa por acaso e encontrado o pai executivo e a mãe mortos. E eles acreditaram nessa demonstração de luto que os meninos fizeram. O que acontece a seguir é realmente importante.
Porque se você sabe algo sobre a história, o julgamento e o que está acontecendo na Netflix, agora isso se transformou em uma história sobre abuso sexual. Mas esses fatos sobre o que aconteceu naquele dia e depois disso são realmente muito importantes. A polícia levou 7 meses para investigar e voltar a investigação para os irmãos. E quero que você saiba que durante esses 7 meses, Lyle comprou 2 restaurantes, uma cafeteria e ainda um restaurante Buffalo King. Ele também comprou 3 relógios Rolex e um Porsche. Ambos viajaram de férias para Londres e para o Caribe. Eles também assistiram a um jogo dos Knicks na beira da quadra. Eric contratou um treinador de tênis em tempo integral. E então a polícia começou a pensar, ok, isso é interessante. Tipo, esse é um jeito bem peculiar de 2 pessoas agirem em qualquer circunstância, ainda mais depois de seus pais terem sido brutalmente assassinados, gastando todo esse dinheiro. Será que isso poderia ser um possível motivo? Então, o que aconteceu foi que o amigo de escola do Eric, Craig, relatou à polícia que Eric havia confessado o assassinato a ele e também revelou que Eric já havia escrito aquele roteiro de 66 páginas, como mencionei antes, intitulado Friends, que retratava o filho matando seus pais ricos para ficar com a herança. Então a polícia começou a pensar, talvez tenhamos aqui um motivo. Depois, a amiga de Lyle, Glenda Stevens, informou à polícia que apenas uma semana após os assassinatos, Lyle, na verdade, fez uma viagem repentina de volta para casa em Princeton e para destruir algo no computador da família. Stevens disse que Lyle contou a ele que um membro da família havia encontrado um Novo Testamento e que ele voltou lá para apagar esse testamento. Depois, um especialista em informática se apresentou e confirmou que foi contratado por Lyle para garantir que o Novo Testamento tivesse sido devidamente apagado do computador. Então, esses são os fatos do caso que você não ouve as pessoas discutirem enquanto falam sobre o abuso sexual, que os meninos disseram que suportaram isso durante o julgamento. E, aliás, não estou aqui para questionar essa narrativa, os pais não estão vivos. Você já sabe qual é a minha opinião sobre toda essa indústria. Acho que ela foi basicamente fundada por pervertidos e pedófilos em Hollywood. Então, não tenho nenhum argumento contra eles alegarem que o pai os havia abusado sexualmente. Mas foi isso que aconteceu. Então, inicialmente, eles não tinham dito isso para os investigadores. Mas então, durante o julgamento, 7 meses depois de terem gastado $700 mil e então a polícia os prender e eles contratarem um advogado, de repente, eles disseram que, na verdade, essa era uma história de abuso e que tinham sido torturados e abusados pelos pais. Eric alegou que José lhe disse que ele havia sido retirado do testamento. Acho que isso também é importante. Então sabemos que, antes de tudo, o pai havia dito a Eric que ele tinha sido retirado do testamento. A ex-noiva de Lyle, Jamie, testemunhou durante o julgamento que ele tentou suborná-la. Ele lhe ofereceu dinheiro para testemunhar falsamente que o pai havia feito avanços sexuais em relação a ela. Então dá para ver que, durante esse julgamento, há 2 coisas acontecendo. Tipo, obviamente a promotoria está indo. Olha, estamos descobrindo que eles estão tentando subornar pessoas para mentir, eles estão tentando apagar testamentos do computador. Na verdade, conseguiram apagar novos testamentos do computador. Agora, eles confessaram que, antes de tudo isso, o pai disse a eles que seriam retirados do testamento. Agora temos isso. Depois disso, eles compraram espingardas e agora os pais estão mortos. Fica a pergunta, por que você atirou na sua mãe? Ok, se você está dizendo que seu pai abusou sexualmente de você, por que matar sua mãe também? Se você é a promotoria, vai argumentar que você matou a mãe também, porque tudo sempre foi sobre dinheiro. Você era um garoto rico que ficou irritado por não receber sua herança e matou ambos os seus pais. Se você é a defesa, vai sentar ali e argumentar. Ah, na verdade não é bem assim. Eu realmente não sei por que eles se importaram com o testamento depois disso, mas esses eram jovens que sofreram tanto trauma que o fato de terem matado os pais dessa forma pode ser compreendido. E essencialmente foi isso que aconteceu. Então, a ex-namorada dele também testemunhou de forma semelhante e disse que estava sendo instruída por ele nos bastidores sobre como testemunhar. Parecia mesmo que eles tentaram corromper o depoimento. Tanto a noiva quanto uma ex-namorada dele, do Lyle no caso. O Lyle fez isso. Mas então, por outro lado, havia uma prima dele, Diane van der Molen, que disse que passava os verões morando com a família Menendez. E testemunhou que sim, ela não tinha dúvidas de que havia abuso sexual, porque quando Lyle tinha 8 anos, ele foi até ela e ela tinha 17 na época. Ela disse que certa noite estava em seu quarto trocando os lençóis da cama e Lyle entrou. E pediu se podia dormir na cama ao lado da dela porque tinha medo de dormir na própria cama, pois seu pai vinha tocando nele. Então você tem uma prova, novamente, o pai não está vivo para contestar essa narrativa, mas dá para entender por que as pessoas estão revoltadas e dizendo isso.
É plausível que talvez o pai realmente tenha abusado dele e que esse seja o motivo pelo qual eles estavam agindo daquela forma. Então, por que você tem essas coisas que acabam sendo descobertas anos depois? De repente, há um grande alvoroço e todo mundo começa a fazer filmes e documentários sobre isso. O que acabou acontecendo foi que um dos irmãos Menendez, um irmão da banda, como os Menendez da banda, um dos membros, Rory Rolex, veio a público em 2023 para a Peacock. Ele não procurou a polícia, ele não testemunhou na época. Em 2023, ele decidiu se pronunciar em um documentário da Peacock sobre os irmãos Menendez. E ele disse que também foi estuprado pelo pai dos Menendez e que suportou todos esses abusos sexuais enquanto estava começando na indústria da música. Aliás, como eu disse, não descarte nenhuma parte dessa narrativa. Pense que esse assunto talvez devesse passar por um julgamento e esse julgamento não deveria ser no Peacock ou na Netflix. Ok. E não acredito que é assim que as pessoas devem responder. Quando você assiste algo na TV, ouve alguém lhe dizer algo e você simplesmente acredita porque está se sentindo emocionado. É mais ou menos nesse ponto que estamos agora. Vamos até o fim, certo? Vamos realmente dizer que acreditamos plenamente, vamos considerar esse cenário plenamente isso. Os irmãos Menendez foram molestados pelo pai quando eram crianças. Como eu disse, podemos simplesmente aceitar essa narrativa completamente e dizer que podemos verificá-la 100%. Você acredita que isso lhes daria o direito de assassinar o pai? Ok. E depois, assassinar a mãe como um ato de misericórdia, como eles descreveram, e depois ir às compras, esperando que talvez consigam escapar impunes, comprando, meio que se preparando para uma nova vida. Isso, não só na sua cabeça, sinaliza que, espere, isso não está certo? Por alguma razão, na nossa cabeça, existe algo assim, ou. E as pessoas dizem, bem, se o cara abusou sexualmente delas, então não importa o que fizeram, está tudo certo. E isso não é a circunstância. Duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Se as alegações de abuso sexual forem verdadeiras, então, de verdade, eu espero que o pai delas esteja queimando no inferno. Eu realmente espero que o pai delas esteja queimando no inferno. Mas também seria verdade que eles executarem a mãe e o pai e todas as coisas que fizeram depois disso, tentando editar o depoimento das namoradas e noivas, também está errado. E eu não gostaria que alguém que demonstrou a raiva que eles demonstraram antes de matarem os pais. Estou falando sobre o que eles fizeram na época, o que um dos irmãos fez durante o tempo em Princeton, demonstrando comportamento agressivo, além de furtos que antecederam isso. Temos um problema aqui. Essas não são pessoas que eu gostaria de ver soltas nas ruas novamente. Talvez você queira que eles morem no seu bairro e possa abraçá-los até que melhorem. Isso é totalmente aceitável. Mas há um padrão aqui que foi estabelecido antes disso tudo. E eu não acho que atirar na sua mãe, se você realmente fez isso, ok, e sentir tão tranquilos com isso que simplesmente vão às compras e não sentem nenhum remorso, como se tivessem confessado e dito, nós fizemos isso? Porque imediatamente tentar se safar da forma como fizeram me deixa realmente desconfortável. Então trago isso apenas para nos fazer pensar constantemente se não estamos sendo emocionalmente manipulados pela mídia, certo? Para não chegarmos a conclusões sensatas, lógicas e moralmente corretas de que assassinato a sangue frio é errado. Eu vi isso acontecer no caso do George Floyd. Eu vi isso acontecer quando, você sabe, de repente as pessoas não se importam com as coisas que George Floyd fez no passado. Tudo se resume ao que elas assistiram. Tudo se resume a um documentário e aos fatos e ao que alguém disse que viu versus o que realmente aconteceu naquele dia. Parece que isso está acontecendo mais rápido hoje em dia. Quanto mais rapidamente produzimos esses documentários, mais rápido parece que qualquer pessoa no mundo inteiro pode ser reabilitada. E eu não me sinto muito confortável com essa conclusão. Isso é a única coisa que eu quero dizer sobre isso. Novamente, isso não é uma forma de afirmar que o que aconteceu com eles, se aconteceu, foi certo. Mas eu realmente acho que a resposta do público a isso tem sido muito errada. E isso é tudo o que direi. Certo, querem ter uma vida de oração mais profunda, não sabem por onde começar? Eu entendo, e a Halo também, por isso estou animado para contar sobre o novo desafio de oração da Halo, Como Rezar. O novo desafio de oração da Halo te guiará por lições curtas e diárias nas próximas 2 semanas, com um time de líderes espirituais e convidados de primeira linha, trazendo o essencial para criar uma vida de oração rica. Eles vão te ensinar como rezar com as escrituras, oração imaginativa, como incorporar orações seculares e muito mais. Você receberá um novo guia todos os dias. E alguns dos guias incluem o padre Mike Schmitz, Jonathan Romy, que interpreta Jesus em The Chosen, Mark Wahlberg e muitos outros.
A única maneira de superarmos esses tempos loucos é priorizando as coisas mais importantes, ou seja, nos aproximando de Deus e da oração. Essa é a melhor maneira de conseguir isso. Então baixe o aplicativo Halo por 3 meses grátis em halo.com/Candace. Mais uma vez, isso é halo.com, ou seja, Candace. Tudo bem, pessoal? Agora vamos falar sobre Kamala na CNN. Cara, ela realmente perdeu a bola de uma forma muito feia e desastrosa. E faz sentido, porque o quê? Juiz Joe Brown. Estou tão feliz que, aliás, mais de 1 milhão de vocês assistiram aquele episódio. Ele descreve que ela não tem nada acontecendo. As coisas sempre foram entregues a ela. Ela, na verdade, não é inteligente. Ela realmente subiu na vida dormindo com pessoas. Ok. Quero dizer, não há dúvida de que Willie Brown deu poder a ela em São Francisco. E eu não sei por que a mídia está tentando passar pano nisso enquanto distorce a história da família dela. Mas sim, ela realizou um town hall na CNN na quarta-feira no importante estado decisivo da Pensilvânia. Foi apresentado por Anderson Cooper. E foi só mais um pouco do jiu-jitsu verbal dela o tempo todo. Então vamos dar uma olhada em alguns desses trechos. Aqui está Kamala quando perguntada sobre uma questão muito simples. Erros que ela cometeu. Ouça só. Há algo que você possa apontar na sua vida política ou na sua vida pessoal? Nos últimos 4 anos, há algo que você considera um erro do qual aprendeu? Quero dizer, eu cometi muitos erros. E eles vão desde, sabe, se você já criou um filho, você sabe que comete muitos erros também. Na minha função de vice-presidente, quero dizer, provavelmente trabalhei muito para garantir que estou bem informado sobre os problemas e acho isso muito importante. É um erro não ser bem versado em um assunto e se sentir obrigado a responder uma pergunta. Aí está. Sabe, como criar um filho, ela não tem filhos. Ela não criou filhos. E quando ela se tornou madrasta, aquelas crianças se tornaram adultas. Então eu nem sei por que ela disse isso. Se criar um filho, você comete erros. Aquilo foi tipo uma resposta do ChatGPT. E depois dizer algo como, é um erro responder perguntas quando você não está preparado para respondê-las. Acho que ela está dizendo, estou cometendo um erro agora. E eu concordaria com ela nisso, mas ela simplesmente não consegue. Ela simplesmente não consegue responder perguntas básicas. Como é fácil olhar para trás na sua vida, pensar nos erros que você cometeu e compartilhar um com o público. Ela não consegue fazer isso. Ela também é um pouco indecisa quando se trata de discutir o muro na fronteira. Ouça só. Um muro na fronteira é uma estupidez? Bem, vamos falar sobre Donald Trump e aquele muro na fronteira? Então lembre-se, Donald Trump disse que o México pagaria por isso. Ah, por favor, eles não pagaram. Quanto daquele muro ele construiu? Acho que o último número que vi foi cerca de 2%. E então, quando chegou a hora dele fazer uma sessão de fotos, não sabe onde ele fez? Na parte do muro que o presidente Obama construiu. Você está concordando com um projeto que destinaria 650 milhões de dólares para construir o muro? Eu prometo que vou apresentar esse projeto bipartidário para fortalecer e proteger ainda mais nossa fronteira. Sim, vou. E vou trabalhar em conjunto com o outro lado, para aprovar um projeto de lei abrangente que trate de um sistema de imigração quebrado. Acho que parte da pergunta do Jackson era reconhecer que os Estados Unidos sempre tiveram migração, mas que precisa haver um processo legal para isso. As pessoas precisam merecer isso. E esse é o ponto que considero o mais importante a ser feito, que é, precisamos de um presidente que tenha os pés no chão. E que tenha bom senso e busque resultados práticos. Tipo, vamos só consertar isso. Vamos apenas resolver isso. Por que existe qualquer perspectiva ideológica sobre isso? Vamos apenas resolver o problema. Para resolver o problema, você está fazendo esse projeto de compromisso. Ele prevê os 650 milhões de dólares que foram destinados no governo Trump para ainda serem usados na construção do muro. Não tenho medo de boas ideias, onde quer que elas surjam. Você não acha mais que é uma ideia estúpida? Acho que o que ele fez e como fez não fez muito sentido, porque na verdade ele não fez quase nada. Acabei de falar sobre esse muro, certo? Nós acabamos de falar sobre isso. Ele realmente não fez quase nada. Mas você quer construir algum muro? Eu quero fortalecer nossa fronteira. Ela simplesmente não consegue responder a pergunta dela. Ela só quer resolver isso. Vamos apenas resolver isso. Vamos apenas resolver isso. Eu quero garantir. Eu quero garantir a fronteira. Mas como eu vou fazer isso, eu não quero responder porque eu era tão contra o muro. Mas, na verdade, o que estou fazendo agora é dizer que vou aprovar uma legislação que vai construir o muro, algo que há alguns anos eu dizia ser extremamente racista.
E agora eu meio que tenho que fingir que não disse aquilo, simplesmente não dizendo nada além de vamos apenas resolver isso. Vamos apenas resolver isso. E aqui está a Kamala falando sobre trabalhar com o Congresso. Aliás, você vai adorar a expressão dessa mulher. Minha pergunta é a seguinte: Se você pudesse realizar apenas uma grande meta de política pública que exigisse ação do Congresso Nacional, qual seria a sua importância e por quê? Bem, não há apenas uma. Tenho que ser honesta com você, Carol. Há muito trabalho que precisa ser feito. Mas vamos. Acho que talvez parte dessa questão de como eu penso sobre isso é o seguinte: precisamos superar essa era de política e política partidária, que está atrasando o progresso que precisamos fazer em nosso país. E isso significa trabalhar em conjunto com o outro lado. Eu já fiz isso antes. Fizemos isso em relação a, seja no que conseguimos realizar com o acordo bipartidário de infraestrutura, ou em parte do trabalho que fizemos em relação à segurança no uso de armas. Mas precisamos trabalhar em conjunto com o outro lado. E é meu compromisso trabalhar com democratas, republicanos e independentes para lidar com diversas questões, seja o que precisamos fazer em relação à habitação e a criação de legislações que incentivem isso, seja o que precisamos fazer para restabelecer a liberdade da mulher de tomar decisões sobre o próprio corpo e não ter o governo dizendo o que ela deve fazer, seja o que precisamos fazer para realmente investir de forma substancial nas indústrias do futuro, na manufatura baseada nos Estados Unidos, em indústrias americanas, onde trabalhadores americanos e trabalhadores sindicalizados tenham esses empregos de forma que sejam bem remunerados, que deem às pessoas a dignidade que elas merecem. Em todas essas áreas, pretendo trabalhar em conjunto com o outro lado e com o Congresso, incluindo a questão da imigração que precisamos resolver. incapaz de responder à pergunta. Mais uma vez, você continua vendo isso onde uma política ela não tem nenhuma. Ela nunca pensou sobre isso porque Kamala é um recipiente vazio e ela fará o que for instruída por seus assessores. Então a pergunta é, quem são os assessores de Kamala Harris? E por isso eu quero contar para vocês. O motivo pelo qual queremos dar uma pausa em analisar a genealogia dela é que estamos entrando em detalhes muito complexos em certos pontos. E não queremos dizer algo errado, porque sabemos que a mídia está esperando por isso. Eles podem fingir que toda a série está errada neste momento? Eles sabem que estamos de olho neles e estão quietos, dizendo para ela que faltam mais 2 semanas. Não responda a isso. Mas quanto mais a gente investiga a história da família dela, para mim, parece bastante incestuoso. E o que quero dizer com isso é que, em vários documentos, quando começamos a analisar os Brown, os Harris e os Allen, não parece haver muita diferença. Parece que eles continuam se casando entre si. E não há dúvida de que, dos 2 lados da família dela, ela descende de donos de escravos muito poderosos, pessoas muito influentes que comandavam as plantações de açúcar. Então, queríamos montar um quadro para mostrar as raças que sabemos, tipo, este é o tio-avô dela e ele é dessa raça, este é o bisavô e o avô dela. E essas são as raças que podemos simplesmente apresentar para você. Uma representação bem clara do que isso significa. Sabe, ontem estávamos investigando a Iris, a mulher negra que vemos naquela foto, aquela única foto dela no colo. E passamos muito tempo nas últimas 24 horas realmente pesquisando sobre Iris Finnegan. E há muitas coisas estranhas que estão surgindo. Sabe, Iris, como eu disse, o verdadeiro sobrenome dela é Iris Allen, quando se trata de procurá-la. Você está procurando por uma Iris Allen, e há apenas algumas coisas que nos chamam a atenção como estranhas. E uma das coisas que nos parecem estranhas é a certidão de nascimento dela, que estou mostrando para vocês agora. Então, como dissemos, Aura Iris Allen é o nome verdadeiro dela. Aura, aliás, é uma palavra hebraica. Então é um nome interessante. Ainda não conseguimos determinar qual é a raça dela, então não queremos especular de forma errada, mas alguém nos enviou um e-mail dizendo só para você saber, Aura é uma palavra hebraica. Acho que significa luz, se eu estiver correto. Você pode me avisar no chat. Se não for, eu não entendo muito de hebraico. Mas você pode ver que a mãe dela está listada nesta certidão de nascimento como Joanna Moses. E o que também é interessante é que diz que Joanna Moses é uma criada. E isso não pode ser verdade, porque seu pai, Peter Moses, como descobrimos, possuía muitas terras. Foi uma das pessoas que possuíam praticamente tudo em Saint Anna, então há algo errado nisso. E o que também não está certo é que você vê aquele espaço em branco para o pai dela ao lado de Joanna Moses. Diz, sabe qual é o cargo ou a profissão do pai? Não diz nada. Bem, o pai dela deveria ser John Allen.
E mesmo assim, ele deixou de preencher essa parte, apesar de ter assinado como testemunha. No canto inferior esquerdo está escrito John Allen. John Allen deveria ser o marido de Jonah Moses e o pai de Ora Iris, e mesmo assim, ele decidiu não assinar como pai. Como eu disse, minha inclinação com base nos documentos que estou vendo é que há algum incesto. E as pessoas com quem estou conversando na Jamaica basicamente me dizem como era fácil manipular as coisas no cartório de registros. E estamos começando a olhar para o que parece, para mim, ser um padrão de manipulação intencional dos registros em certos pontos, muitas perguntas sem resposta sobre isso. Peter Moses, que teria sido o patriarca da família, seria o pai de Joanna Moses. Estou apenas procurando informações sobre ele. E como eu disse, queremos ter certeza de que vamos reunir tudo corretamente, porque agora estamos chegando muito perto da eleição. E eu não quero que qualquer erro que cometamos seja fatal. Estou tranquilo em errar algumas coisas e ajustar aqui e ali, mas não queremos cometer um erro fatal. Também posso dizer que conseguimos garantir uma entrevista, estou muito animado com isso, com o Yoichi. Você se lembra? Yoichi era o editor do Japan Times que escreveu aquele artigo. Conhecia a mãe da Kamala e falou extensivamente naquele texto sobre como ela estava envolvida no programa MKUltra. Foi difícil entrar em contato com ele. Conseguimos conversar e marcar uma data para entrevistá-lo, então você pode esperar por isso na segunda-feira. Posso te dizer, só com base nas nossas conversas, que esse cara é realmente autêntico. Ele também passou muito tempo em Hong Kong. E ele está me dizendo que Tim Waltz está mentindo completamente sobre o tempo que passou lá. E que ele provavelmente teve um envolvimento muito sério com o governo porque ele Yoichi deveria saber. Tim Waltz deveria ter cruzado com Tim Waltz e ele ligou para colegas e perguntou sobre o Tim Waltz que está sendo apresentado para nós. Há algo muito errado aí. E ele acredita que o exército dos Estados Unidos está envolvido. Então isso é algo de interesse. Como eu disse, ele parece muito inteligente, está bem atento. E por isso estamos realmente ansiosos por essa conversa que eu acho muito importante levar ao público. Ele era muito fofo. Ele era meio assim, tipo, eu escrevo todos esses artigos. As pessoas veem eles. Eu fiquei tipo, sabe, dá pra perceber que ele é a moda antiga. E eu disse, não, colocar você num podcast e falar com o público. E precisamos garantir que isso viralize. Também vamos trazer o juiz Joe Brown de volta, porque eu sei que 2 horas não foram suficientes. E há tantos outros assuntos que ele abordou comigo fora do ar que eu quero garantir que a gente compartilhe. Então, não vamos largar o osso da Kamala. Não se preocupem. Só queríamos garantir que não cometêssemos nenhum erro, porque qualquer erro cometido neste momento pode ser crítico. Certo, pessoal? Deixa eu contar para vocês sobre a Wellness Company. Alguém mais se lembra do evento 201, pouco antes da eleição? Quando Willie Gates, o Fórum Econômico Mundial e a Johns Hopkins realizaram uma simulação de pandemia em outubro de 2019. Sim, muito suspeito porque meses depois a Covid apareceu. Pois é, aqui vamos nós de novo. É outubro e estamos à beira de uma eleição histórica. Após a recente cúpula da gripe aviária em Washington, D.C., eles realizaram um exercício de pandemia em grande escala na cidade de Nova York. O roteiro deles é sempre o mesmo: criar caos, trazer de volta os lockdowns e impor uma tirania médica. Da última vez fomos pegos de surpresa, mas agora temos uma solução comprovada para proteger a nós mesmos e nossas famílias. Pois bem, a empresa criou o kit de emergência médica e toda casa nos Alec News deveria ter um. Eles vêm com medicamentos que salvam vidas, como ivermectina, moxicilina e um Zepec. Tudo isso é respaldado pelo conselho médico da empresa. Imagine só, nada de buscas frenéticas por um médico, nada de salas de espera de emergência. Com apenas alguns cliques, esse kit é entregue na porta da sua casa. Proteja sua família se preparando hoje mesmo. Adquira seu kit acessando tabsebentohealth.com e você pode usar o código CANDICE para economizar $30 no seu kit. Assuma o controle e garanta que você estará protegido contra o que vier pela frente. Use o código CANDICE em twc.health.com. Certo, pessoal, ela está vindo? Ela está vindo para a cidade. A gente já sabia que isso ia acontecer, obviamente. Sabíamos que isso ia acontecer porque, como eu disse, tem sido péssimo para a Kamala. Eles estão muito irritados com os homens negros por não se comportarem como deveriam. Eles vão oferecer a Beyoncé para os homens negros. Eles estão tipo, escutem, ok, nós vamos trazê-la. Salve a rainha, salve a rainha. Ninguém consegue resistir a Beyoncé. E sabe o que é realmente engraçado? Não posso dizer quem. Não posso dizer quem, porque eu realmente mantenho muitas dessas conversas privadas que tenho com tantos artistas e pessoas do entretenimento. Muito mais deles são conservadores do que você imagina. Eles também estão, tipo, sabe, com uma arma figurativa apontada para a cabeça. Eles não podem se manifestar sobre seu conservadorismo, senão perdem tudo.
Mas uma pessoa recentemente me contou que eles recebem o que é conhecido como a ligação. E basicamente, se eles saem da linha, existe uma espécie de máfia negra que foi criada e essas pessoas supostamente têm que te ligar. E, essencialmente, quando você recebe a ligação deles, é melhor saber que precisa ir lá fora e fazer alguma coisa. E esses indivíduos vão desde Lyle Party até o Obama negro. Houve uma época em que o Diddy era um desses indivíduos. E você sabe, uma pessoa que também me contou isso, obviamente, foi o Kanye, mas isso me foi confirmado novamente recentemente. Então, quando vejo, por exemplo, a Beyoncé sendo exibida, penso, ok, isso é meio que a máfia negra de Hollywood. As pessoas estão tendo seus cordões puxados e sendo instruídas, que elas precisam fazer uma aparição. E você se pergunta por que isso acontece. Eu não consigo acreditar que, com tudo o que está acontecendo para a Beyoncé, isso seja uma prioridade. Eu não acredito nessa retórica de que a Beyoncé está aqui para salvar o mundo. Eu, pessoalmente, acredito que ela e o Jay-Z, por qualquer motivo, basicamente são instruídos sobre quando precisam sair e apoiar alguma causa. É por isso que eles foram um dos primeiros a apoiar. Lembro, só que, vagamente, ou melhor dizendo, vividamente, me recordo deles marchando na rua por causa do Trayvon Martin. Tipo, eles apoiaram o BLM e parece que isso virou uma coisa da noite para o dia. E eles meio que foram coroados como o rei e a rainha do hip-hop. Então, ver que ela agora concordou em aparecer em um comício na sexta-feira em Houston com a Kamala Harris me soa muito estranho. Ela estará com sua mãe, Tina Knowles, e o ícone da música country Willie Nelson, de acordo com pessoas familiarizadas com o planejamento. E isso deve ser anunciado em breve. E como sabemos, Kamala, que definitivamente não é negra, quer dizer, mais ou menos, ok, ela é uma mulher judia, hindu e irlandesa, sendo honestos aqui, e descendente de donos de escravos e supervisores de plantações de açúcar. E um deles, que era incrivelmente abusivo, aliás, Hamilton Brown, era conhecido por ser muito cruel com seus escravos, e ela é descendente desse Hamilton Brown. Enfim, nós sabemos disso. Para convencer as pessoas de que ela é negra, ela escolheu entrar ao som da música Freedom, da Beyoncé. Essa tem sido a música tema dela em todos os seus comícios, mesmo que eu tenha certeza de que Kamala Harris não conseguiria citar nem 2 álbuns da Beyoncé. Mas eles estão claramente forçando isso para o público, e isso supostamente faria com que os negros mudassem completamente de opinião, e eu simplesmente acho tudo isso rotineiramente insultante. Para mim, isso só cheira a racismo. A propósito, dê uma olhada nesta manchete da NPR. É tão constrangedor. Colmeia encontra colmeia. Tipo, não existe K-Hive. Não existe K-Hive. Se existe uma K-Hive, eu sou a K-Hive. Tipo, eu basicamente estive vasculhando a genealogia dela. Tipo, eu sou o K-Hive, ok? E eu não pretendo deixar isso passar porque acho isso fundamentalmente racista. Tudo o que ela fez foi fundamentalmente racista. E isso inclui exibir todos esses artistas negros, do Little John, ao Usher e agora a Beyoncé, como uma forma de dizer às pessoas negras como devem se comportar. Então, eu estou completamente fora dessa. Vamos ver no que isso vai dar. Provavelmente vai ser algo hilário. Porque não há nada na Kamala que transmita qualquer tipo de swag. Não há nada na Kamala. Ela mente sobre ter ouvido Tupac enquanto fumava no dormitório da faculdade. Foi isso que ela disse para o Charlamagne Tha God. E acabou que o Tupac tinha 10 anos quando ela estava na universidade. Então essa história não fez o menor sentido. Foi, de novo, ela apenas se apoiando em um estereótipo. Ela é um vaso vazio, mas vamos continuar de olho nela e seguir reportando tudo o que ela faz nesses dias finais antes da eleição. Certo, pessoal, antes de lermos seus comentários e passarmos para o Bumble, vou contar uma coisa para vocês. Ultimamente, minha família e eu temos viajado muito, e uma coisa que permanece constante, não importa onde eu esteja, é a importância de ter uma boa noite de sono. O sono é a nossa base. Ele alimenta a nossa energia, aguça a nossa mente e nos mantém prontos para enfrentar os desafios do dia. E é aí que entra o Beam Dream. Não é apenas mais um suplemento, é um divisor de águas formulado com ingredientes naturais. O Beam te ajuda a adormecer em um sono tranquilo, para que você acorde renovado e pronto para o dia, sem a ressaca de outros medicamentos para dormir. Tudo o que você precisa fazer é misturar o Beam em água quente ou leite, espumar e aproveitar antes de dormir. Meus ouvintes vão receber um desconto especial no chocolate quente saudável com comprovação científica e sem adição de açúcar. Faça do sono uma prioridade e experimente o Dream, o pó mais vendido da Beam, até 40% de desconto por tempo limitado. shopbeam.com/Candace e use o código Candice no checkout. Novamente é shopbeam.com/Candace e use o código Candice para até 40% de desconto. Uma boa noite de sono nunca teve um sabor tão bom. Meu Deus, estou com medo de olhar os comentários. Eu disse Bumble, estou olhando para vocês agora. Você disse Bumble. Eu quis dizer Bumble. Ok. Vocês sabem o que eu quis dizer. Talvez eu tenha dito Bumble porque falei que era do K-Hive e estava pensando em abelhas ou algo assim.
Mas estou com medo de ler os comentários porque sei que tem uns fãs dos irmãos Menendez por aí. E antes mesmo de começarmos esse episódio, já tinha gente dizendo, nem fala sobre isso, nem toca nesse assunto. Você só está falando coisas boas sobre eles. Eu não sei. Vocês surtam depois de assistir a um especial da Netflix. Tô dizendo, vocês só, olha, eu era a única voz sensata durante as coisas do BLM. Logo de cara, eu já perguntei, alguém checou o histórico desse cara? Ele parece um pouco violento. Não estou dizendo que foi bom ele ter morrido, sabe? É triste. O vício em drogas é sempre triste, mas naquele momento era um pouco demais. Tudo bem, pessoal, nos vemos no Bumble. Ah, Bumble. Não sei por que continuo dizendo Bumble. Vamos nos preparar para a briga. Tudo bem, vamos ver o que vocês têm para mim. Sarah escreve, limitei muito minha mídia depois que você expôs a agenda demoníaca por trás dela. Obrigada, Candace. Sim, quero dizer, isso para mim também foi muito limitante. Foi muito assustador. E o que foi ainda mais assustador foi quando eu simplesmente me deparei com isso e pensei, claro, se eu falar sobre a história de Sigmund Freud e seus vínculos com pedófilos, a mídia vai dizer, bom trabalho, Candace. A piada foi comigo. Eles foram dane-se você, antissemita, você vai perder toda a sua vida, o que me faz pensar que talvez ainda tenhamos pervertidos no poder. Eu não sei. É assim que eu me sinto. Deixe-me tomar cuidado, porque acho que é também por isso que estou desmonetizada no YouTube. I for Profit escreve, os filmes de Hollywood também promovem a ideia de que o bem sempre vence. Acho que isso é uma armadilha psicológica para fazer as pessoas boas ficarem paradas assistindo o mal se espalhar. Isso é muito interessante. Quero dizer, filmes de Hollywood, como eu disse, quando você lê aquele livro, Hollywood Babylon, é simplesmente chocante perceber que os diretores sempre foram pervertidos, pedófilos e membros de gangues. E então, um dos problemas que temos é que não conhecemos a história. Nós nem sequer conhecemos a história que remonta aos anos 60. E não estou dizendo isso como alguém que está julgando as pessoas. Estou dizendo isso como alguém que só recentemente teve esse despertar. E, caindo na toca do coelho depois de ter lido Chosen e aprendido sobre o MKUltra. É realmente difícil para nós aceitarmos o quão maligno é o nosso governo e o quão ruim é o nosso sistema educacional. Eles ainda reverenciam Sigmund Freud como um pai. Obviamente, esse cara deveria ter seu nome removido de todos os lugares e ele deveria ser apagado dos nossos livros didáticos e provavelmente do campo da psicologia. Deveria ser encerrado se não estiverem dispostos a serem honestos sobre quem ele foi, a serem honestos sobre quais são as verdadeiras origens da psicologia moderna, porque isso é bastante assustador. É manipulação psicológica. E, na verdade, é isso que a mídia faz conosco hoje em dia. Ainda é como uma manipulação psicológica em massa. Eles pegaram o que ele fazia, um paciente de cada vez, e conseguiram aplicar isso globalmente por meio da propaganda moderna. B escreve, se alguém está pensando em votar nessa mulher, nós não somos pessoas sérias. Odeio te dizer, atualização, nós não somos pessoas sérias. Eu aprendi isso já faz um tempo, que nós não somos pessoas sérias. Se tudo o que é preciso para te fazer votar de um certo jeito é trazer a Beyoncé, você não é uma pessoa séria. Jen escreve, as respostas da Kamala às perguntas são tão previsíveis que eu quase consigo falar junto com ela. Ela é como uma boneca com uma cordinha nas costas, repetindo as mesmas 5 frases. É verdade. E elas não fazem sentido. É isso que temos que fazer. E ela só faz os mesmos gestos com as mãos e fala como se estivesse, fazendo um discurso do Martin Luther King. Sempre tem aquela repetição em 3 partes. Ela fala, o que vamos fazer? E é isso que vamos fazer. É o que o povo quer, o que o povo quer, o que o povo quer. E isso me enlouquece porque é tão óbvio que ela está ensaiada e não tem nenhum pensamento próprio. Ela não consegue nem formar uma frase. Lindsay escreve, repare que ela parece um troll, escondendo a cabeça nos ombreiros do terno. Enquanto ela se esquiva de responder uma pergunta simples no palco, fico me perguntando que sotaque ela está usando para isso. Estou curioso para ver se ela vai inventar mais um sotaque. Seria legal se ela conseguisse fazer um sotaque que combinasse com a própria ancestralidade. Ela ainda não experimentou comida indiana, irlandesa ou judaica. Se existe sotaque judeu, não sei. Mas, eu gostaria de ver isso. Talvez ela pudesse nos dar um judeu de Long Island, isso seria legal. Como os franquistas, a babá. Não, ela fica. Ela encara, longe de sua ancestralidade real. E se apoia em toda a ancestralidade que ela não tem. 1, 2, 3. B escreve. Ótimo episódio e trabalho, Candace. Algumas teorias da conspiração que encontrei são hilárias. Viva Cristo Rei e feliz mês do Rosário. Muito obrigada e por sempre apoiar. Eu sempre vejo você nos comentários também. Ike escreve, Candace deveria ler o livro Color, Communism and Common Sense, de Martin John. Ele era um comunista devoto que deixou o partido depois de descobrir o plano deles de usar os negros americanos para tomar os Estados Unidos. Isso é super interessante porque vejo que esse é sempre um tema recorrente.
Que, tipo, os marxistas basicamente se esconderam atrás da comunidade negra americana para avançar sua agenda. E é por isso que o juiz Joe Brown disse sobre a Kamala Harris foi fascinante, assim como sobre o Jussie Smollett. E como, na verdade, o que eles queriam fazer era aprovar essa lei anti-linchamento, que, na verdade, era uma lei arco-íris. Era basicamente destinada a promover a agenda gay. Mas eles iam usar os negros como escudo e dizer, meu Deus, olha, ele foi linchado. Tentaram linchá-lo. E então aprovar rapidamente a lei. Mas então, quando ficou provado que tudo o que ele fez era fraudulento, eles tiveram que se afastar dessa lei anti-linchamento. Só um lembrete para permanecermos vigilantes e percebermos o poder da propaganda, porque isso também foi feito para ser uma grande peça de propaganda. Simplesmente fracassou. Ele é apenas um ator e parente da Kamala Harris. Então, claramente, a enganação corre na família dela. Anka Fitt escreve, Candace, falando a minha língua, precisamos de mais vozes como a dela. Muito obrigada. Não se preocupe. Minha voz não vai desaparecer. Estou totalmente comprometida em expor tudo isso. Tem sido um ano tão fascinante, e digo isso porque minha vida mudou em tantos aspectos. Ao realmente despertar para o panorama maior, realmente olhar para a história que está aí, está disponível ao nosso alcance, mas a maioria das pessoas simplesmente não tem consciência disso. Porque somos feitos para ficar tão distraídos com coisas que não importam. E é tão importante para nós examinarmos a verdadeira história. É por isso que quero trazer o juiz Joe Brown de volta e meio que passar por todos esses casos, porque as informações que ele me contou, que não entraram no episódio, são simplesmente de explodir a mente. Quero dizer, o que ele me contou sobre o caso O.J. Simpson, que eu nunca tinha sequer considerado, mais sobre o caso JFK, o que ele me contou sobre Sarah Jeffrey, o que ele me contou sobre a Ellen DeGeneres, eu só penso, caramba, o que está acontecendo afinal? Então, não se preocupem, vou trazê-lo de volta porque tenho certeza de que vocês estão interessados em todos esses assuntos. E podemos simplesmente oferecer um curso rápido sobre a verdadeira história americana para que todos nós fiquemos mais sábios. Enfim, espero que vocês tenham gostado do episódio. Vocês podem nos apoiar, obviamente, no locals.com ou podem acessar clubcanis.com e comprar alguns produtos. De qualquer forma, nos vemos amanhã.